Pessoal, deixa de ser bobo. Se é narcisista, narcisista não tem cura. Narcisista é um ser que ele não tem alma. Narcisista ele não ama nem as próprias filhas, nem os próprios filhos, nem a própria mãe, nem o próprio pai. Se é narcisista, não tem cura. Você quer deixar o narcisista furioso, com raiva, desmascara ele ao meio, ao público, quem é ele de verdade. E você vai conhecer quem é o verdadeiro demônio em pessoa. Desmascara ele que você vai conhecer quem é o verdadeiro demônio em pessoa. É o tal do narcisista. E eu falo porque eu convivi com um. Narcisistas são parasitas. Narcisista ele não tem um relacionamento só, ele mantém vários contatos, várias pessoas como vítima, para manter o seu suplemento, o seu vazio, o seu ego. Narcisistas eles não são felizes, ele não tem laço familiar com ninguém. Eles são um demônio em forma de ser humano. É o tal do narcisista, é o ser mais podre que existe na face da terra. Ele não tem paixão, ele não tem empatia, ele não tem amigo, ele não tem ciclo familiar, ele não tem pena de pai, não tem pena de mãe, não tem pena de ninguém. Ele é um ser ceboso, é um parasita. Eu falo porque eu convivi com um e essa pessoa destruiu minha vida financeira, minha vida psicológica e ainda saiu difamando, porque o forte do narcisista é a difamação contra as suas vítimas. Quando ele vê que ele está sendo desmascarado, que é a realidade do personagem que ele usa, que ele cria um personagem na cabeça dele como se ele fosse perfeito, que ele sabe tudo, que ele é o inteligente, que ele é o melhor, que ele é isso, que ele é aquilo, e a pessoa vai percebendo, ele dá o dislike, que é o descarte, porque ele não aceita ser rejeitado. Eles são um demônio em forma de gente. Pois, pessoal, se vocês convivem ou se tem um relacionamento narcisista, pule fora enquanto vocês ainda estão com psicológico bom, porque eles são mentiroso, falso, sem empatia, um ser sem luz, um ser de alma cebosa. É o tal do narcisista. É um podre, um verme parasita. É o mínimo que a gente pode chamar um elemento desse, sem empatia, um ser podre, um ser que não tem amor nem o próprio corpo, que anda fazendo sexo ali com um e outro, sem camisinha, pegando doença, contraindo para um e outros. Tem uma vítima desse ex meu que já foi vítima 3 vezes. 2 vezes pegou doença e agora tá aí, ó, parecendo um louco, parecendo um morador de rua. Por quê? Porque são pessoas baratas, pessoas que se vendem, pessoas que o narcisista gosta de presentear. Ele gosta de dar coisas caras para as vítimas. Comigo não colou, porque eu sempre trabalhei, saí de casa com 9 anos de idade. Então comigo foi muito difícil dele conseguir me manipular e me prender às garras dele, porque tudo que ele me oferecia eu não aceitava. Mas esse outro que já foi vítima 3 vezes é um pobre coitado, um gigolô que se vende por qualquer besteira. Então o narcisista ele sabe os pontos fracos, aonde agir na vida das pessoas, no emocional das pessoas, e vai lá agradando, presenteando, conquistando, e depois dá o dislike, que é o descarte. Porque antes da pessoa perceber e dar o descarte nele, ele vai dar o descarte, porque ele não aceita ser rejeitado. Eu dei um descarte nesse narcisista que eu convivi, foi pro inferno da minha vida. Eu ligava andando para meus amigos, ligando, pedindo, implorando, foi para a porta do meu trabalho fazer teatro, dizendo que me amava, que eu era o amor da vida dessa pessoa, que me amava mais do que os próprios filhos. E o narcisista é assim, ele sai difamando as filhas, os filhos, ninguém para ele presta, ele esculhambra os filhos, coloca os filhos contra os pais, contra as mães. O narcisista ele difama, a difamação é o ponto forte, ele distorce tudo, e quando ele vê que a difamação não está dando certo, ele muda para outra estratégia para poder ele ficar lá em cima e as pessoas acabar acreditando e sentindo pena dele, achando que ele é um coitado. Mas o narcisista ele é um podre de espírito, um pobre coitado. E o forte do narcisista é a tal da difamação, ele gosta de difamar. Ele difama filho, ele difama ex-mulher, ex-companheiro, difama irmão, difama irmã, a vida da família todinha, ele difama, ele esculhamba. Para todos os relacionamentos que ele se envolve, ele fala mal de todos, da filha, fala mal do genro, fala mal da mãe, fala mal do pai. Esculhambra para poder ele se passar como uma vítima e a pessoa ter pena, e eles são daquele tipo. Ele entra dentro da sua casa
O que ele pode destruir, ele destrói, tanto seu psicológico, tanto sua vida financeira. É uma energia podre, tão insuportável que ninguém suporta. Até planta acaba morrendo da energia desses insetos, entendeu? Porque são ser podre, são ser que não tem luz, não tem brilho nenhum. É um ser trevoso, é o tal do narcisista. Quem conviveu já com esses elementos sabe muito bem o que eu tô falando. São pessoas que gostam de pagar para ter sexo ali, para poder conquistar. Quando ele entra numa sauna, ele já entra com o olho naquela vítima, olhando o que aquela vítima tem de suplemento para ele, que é uma coisa que ele não tem, ele busca naquelas vítimas, que é a pessoa que tem empatia, a pessoa que é feliz, a pessoa que é alegre, a pessoa que tem uma estrutura financeira boa, entendeu? Uma pessoa que tem brilho. Ele busca nas vítimas esse tipo de coisa, que é uma coisa que ele não tem, ele busca nas suas vítimas para poder destruir, colocar a pessoa lá embaixo e ele se sentir lá em cima. É o que o tal do narcisista faz. Eles são podres, são vermes parasitas. Ele já entra em sauna, em cinema, escolhendo as suas vítimas. Eu conheci, tem um colega meu que frequenta a sauna. Eu nada contra a sauna, eu só não frequento. Tem um colega meu que frequenta a sauna, conheceu esse verme parasita que entrou na minha vida e tentou destruir o meu psicológico, mas não conseguiu. Até em casa ele foi levar, fazendo promessas, mandando nudes. Se você vê o tipo de nudes que manda, que eu acho que ser humano no seu próprio bom consciência, no seu bom consciente, não tem coragem de fazer as atitudes que o narcisista tem. Narcisistas são vermes. Vocês acham que o narcisista é feliz? Em momento algum. Ele tem um vazio tão podre dentro dele. É uma alma tão desgraçada que o tal do narcisista tem, que eles não são felizes, eles são podres de espírito. O narcisista, ele é capaz até de causar câncer nas suas vítimas. São ser podre. Se você convive ou conviveu com um ser tão nojento desse, se afaste. A melhor coisa que você tem é bloquear, excluir, cortar todos os vínculos. Essa pessoa que está sofrendo lá, né, já foi descartada 3 vezes, traída, já contraiu doença e etc, está sofrendo porque não sabe, não identificou ainda o que é um ser narcisista. E eu não tenho pena não, porque no início começou a traição com vários, e quando eu descobri, estava com essa pessoa. E essa pessoa inventou até de fazer demanda de feitiço para mim, mas eu acho que fez para a pessoa errada, porque quem nasceu dentro do candomblé não vai receber qualquer tipo de porcaria não, entendeu? Para poder você mandar uma merda para mim, você tem que ter peito para receber. Então, mas o tal do narcisista, ele é podre. Podre, ele destrói ciclo familiar, espulhamba a ex-mulher, espulhamba a ex-namorado, ex-relacionamento. Ele não se relaciona só com homem, se relaciona com mulher. Ele não tem opção sexual definida. O que ele busca é suplemento. É uma coisa que ele não tem, ele busca naquela pessoa, que é empatia, é amor, é felicidade. É uma pessoa que tem uma estrutura financeira boa. E ele não age só, ele sempre age com algum tipo de pessoas da família junto, para poder maquiar, ajudar ele a esconder aquela máscara. Que o que eu convivi era assim. Mas eu fui alertado e agradeço pela pessoa que me alertou, que ela ia me fazer sofrer. E quando eu dei o dislike, que é o descarte, essa pessoa foi até para São Paulo atrás de mim, chorando, dizendo que eu era amor da vida dela, porque eu dei o descarte primeiro. E aí voltou com aquela história de amor, e aquela história disso, daquilo, aquele grude querendo comprar com coisas, né, presentes, mas não conseguiu comprar, porque muito pelo contrário, eu não tenho uma cueca dada, que o que eu tinha eu devolvi as porcarias que deu lá, que trazia coisa com macumba de lá, da onde andava lá. É uma energia tão podre que pessoa que anda em sauna e cinema sempre tem que estar fazendo uma limpeza espiritual, que só anda carregado do que não presta, que não são ambientes de boa energia, nada contra quem anda, entendeu? Mas sempre tem que estar procurando fazer uma limpeza espiritual. É uma energia tão podre que chega dentro da sua casa que só falta matar você. É o tal do narcisista. Ele carrega tudo que não presta. Eles são ateus, não acreditam em Deus. Se ele tiver de tirar alguém de dentro da igreja, ele entra dentro da igreja dando uma de pastor, dando uma de padre, para poder tirar aquela pessoa de lá de dentro e buscar o que ele não tem, que é o brilho, a essência, a felicidade, a fé em Deus, o amor. Ele não tem esse tipo de coisa, ele busca nas pessoas. Essa pessoa mesmo que eu convivi, nossa, dentro da igreja fez aonde ele passa ele deixa um rastro de destruição. Dentro do candomblé fez um rastro de destruição, que eu já encontrei de pessoas falando da miséria que essa pessoa faz e ainda anda fazendo pela aí, mas uma hora ele vai encontrar
alguém que ele acha que vai tirar suplemento e essa pessoa vai acabar dando fim. Porque pessoas desse tipo, o fim é trágico. É pessoas podres, pessoas vazias. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe e se livre desses parasitas chamados narcisistas. Um abraço, um beijão aí a todos.